Você quer aprender a resolver os nódulos de radiesse? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar o passo a passo. Eu sou a doutora Rafa Matana, sou cirurgia dentista, mestre especialista em harmonização facial e hoje eu tô aqui para falar com você, para te ensinar como resolver os nódulos da hidroxiapatita de cálcio. Então hoje no mercado a gente tem a hidroxiapatita de cálcio no Radiesse, no Stim da Eliquia, no Diamond da Renova, né? E é importante falar que na harmonização facial a gente não trabalha com uma ciência exata. Então, mesmo que você aplique esses materiais com a melhor técnica, né, com a técnica preconizada, ainda assim você pode ter uma intercorrência. E é importante que você esteja preparado para manejar essas intercorrências e saber resolver todas elas com muita segurança, tá? Porque é esse tipo de comportamento que vai te transformar num verdadeiro expert, né? Um profissional realmente respeitado, gabaritado, onde o seu paciente se sente seguro durante os atendimentos. E não tem nada mais especial do que isso, né? A hidroxiapatita de cálcio é um dos bioestimuladores mais versáteis do mercado, tá? E também um dos mais utilizados. Através dele, nós conseguimos resultados muito bons quando a gente pensa em volumização e em estímulo de colágeno. Mesmo assim, né, como todo material injetável, é passível de ter uma intercorrência, de ter uma complicação. A hidroxiapatita de cálcio também pode ter complicações, né? E a complicação mais comum, aquela complicação que tira o sono do injetor, é a formação dos famosos nódulos com a hidroxiapatita de cálcio, né? E hoje eu vou te mostrar como classificar esses nódulos, tá? E também vou te apresentar agora uma abordagem detalhada, super organizada aí, estruturada em níveis, para você saber tratar todos esses nódulos com bastante segurança e com bastante eficiência, tá? E esse nosso bate-papo aqui, gente, ele é baseado em um artigo científico, né? Obviamente, a gente trabalha com ciência, com os artigos mais recentes, né? Inclusive, você pode me chamar lá no meu Instagram e eu vou te mandar esses artigos aqui na íntegra, tá? Então, bora seguir, mas se quiser o artigo, me chama lá. Antes de falar sobre como tratar esses nódulos, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre quais são, né, os fatores que podem causar esses nódulos após a injeção da hidroxiapatita de cálcio. E para isso, a gente vai dividir esses nódulos em dois grandes grupos, tá? Então, nós vamos classificá-los em nódulos não inflamatórios ou nódulos focais e nos nódulos que são inflamatórios, tá? Os nódulos não inflamatórios, eles são aqueles nódulos que vão resultar do acúmulo das microesferas de hidroxiapatita de cálcio. Esses são nódulos, gente, que normalmente vão aparecer logo após a injeção, tá? Então, ele aparece aí logo nas primeiras semanas depois que você realizou esse tratamento, tá? São nódulos mais firmes e que podem ou não, mas comumente eles não apresentam dor associada, tá? São nódulos que não apresentam vermelhidão e que na grande maioria dos casos eles estão relacionados aí com a técnica de injeção, tá? Então, provavelmente aconteceu um acúmulo desse produto naquele tecido e por isso ele tá ali. Já quando a gente pensa nos nódulos inflamatórios, como o próprio nome já diz, eles envolvem aí a infiltração de células inflamatórias. E geralmente isso acontece de maneira tardia, tá? Então, são nódulos que aparecem ao longo do tempo, então mais de semanas aí após a injeção. Esses nódulos, eles são mais eritematosos, então avermelhados, né? Tem aquele aspecto mais inchadinho, então tem edema envolvido e normalmente o paciente tem uma sintomatologia dolorosa associada, tá? Esses nódulos, eles podem ser relacionados aí a alguma infecção, a ter um biofilme bacteriano ali envolvendo o produto,
ou alguma outra reação imunológica, tá? Então, vários são os fatores que podem levar ao aparecimento de nódulos inflamatórios, como um processo infeccioso que o paciente está passando, ou inclusive temos relatos aí de nódulos inflamatórios aparecendo após a vacinação, como foi observado muito agora durante essa época da Covid, né? Então, a hidroxiapatita de cálcio, ela normalmente tem um menor poder de formar aquele biofilme bacteriano em volta do material, quando a gente compara ao ácido hialurônico. O ácido hialurônico é muito mais provável de acontecer, tá? Mas independente dessa etiologia, a abordagem para esses nódulos inflamatórios vai envolver aí um tratamento com antibiótico terapia, um tratamento com esteroides, tá? O Fluoracil pode ser utilizado, né, porque é um material que vai ser aí responsável por inibir o acúmulo, a proliferação dos fibroblastos, então diminui a formação das fibras colágenas ali no local, então é um tratamento também que pode ser utilizado. E basicamente são essas 3 medicações que vocês vão utilizar nos nódulos inflamatórios: antibiótico terapia, tratamento esteroidal e o Fluoracil, tá? Então, você precisa focar na história clínica, na sintomatologia e no aspecto clínico desse nódulo para realizar a indicação correta do tratamento, tá? Para que você não acabe aí tratando de maneira inadequada esse nódulo inflamatório, como um nódulo focal, o que pode, né, ocasionar aí a piora desse quadro. Então, é preciso sempre prestar muita atenção, gente, no período que esse nódulo apareceu, tá? Então, os nódulos inflamatórios são tardios, são mais avermelhados, com sintomatologia dolorosa. Foquem muito nisso, tá? Por favor. Já os nossos nódulos focais, eles são causados por acúmulo do produto, né? E eles podem ser abordados aí de diferentes maneiras. Então, o artigo que eu utilizei para me basear aqui nesse nosso bate-papo, ele estabeleceu níveis de tratamento. Então, níveis de complexidade do tratamento desses nódulos, tá? E é essa estrutura que eu vou utilizar para orientar vocês por aqui agora. Combinado? E aí, gente, nós vamos começar a explorar cada um desses níveis agora, né? Do menos invasivo para o mais invasivo. Da primeira indicação de tratamento para vocês irem evoluindo para depois chegar no tratamento aí mais complexo, tá? Então, o primeiro nível que esse artigo classifica e que a gente vai falar aqui agora é o nível 0. 0 por quê, Rafa? Né? A gente normalmente não começa no nível 1. Então, o nível 0 é porque ele não envolve nenhum tipo de intervenção. Então, você não vai fazer nenhum tratamento porque ele se baseia na espera da degradação de maneira natural aí da hidroxiapatita, tá? Então, esse tratamento, ele é recomendado quando o nódulo, ele é sentido durante a palpação, tá? Mas acaba não sendo um nódulo visível, então, esteticamente, ele não é desfavorável. Então, nessa maneira, a gente precisa orientar o paciente que a hidroxiapatita vai ser degradada aí naturalmente num período aproximado de 2 anos, tá? É importante para esse nível, né, onde você não vai realizar nenhum tipo de intervenção, que você leve muito em conta o que o seu paciente busca, né? Se ele vai estar confortável ou não. Então, principalmente quando você não vai intervir, você vai deixar esse nódulo lá, você precisa saber se o seu paciente ele se sente desconfortável ou não com essa situação. Se está incomodando o paciente, você pode aí remover esse nódulo e aí a gente vai dar início, continuidade ao nosso próximo nível. Então, tá desconfortável? Vamos intervir, né? Não tá visível, só sensível à palpação, a gente não faz nenhum tipo de intervenção. Então, a gente vai para o nosso próximo nível, que é o nível 1, tá? O nível 1 é a intervenção mínima, tá? Essa é uma abordagem pouco invasiva, que tem um custo muito baixo também, tá? E também tem um risco muito pequeno. Mas, apesar disso, é um tratamento que tem uma taxa muito boa de sucesso.
Então, caso você vá realizar a intervenção nos nódulos da hidroxiapatita de cálcio, você vai começar aqui no nível 1, tá? Então, o nível 1 é o que a gente chama de dispersão mecânica. E esse protocolo, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar criando um mecanismo de hiperdiluição in loco ali. Então, isso torna mais fácil a dispersão lateral, o espalhamento realmente dessas partículas da hidroxiapatita de cálcio, tá? Você pode realizar essa intervenção com soro fisiológico ou com água estéril para injeção, tá? Você também pode aí adicionar um anestésico nessa solução para aumentar o nível de conforto aí do seu paciente durante a intervenção, né? Então, se você for utilizar, um anestésico muito legal de ser utilizado é lidocaína sem vasoconstrição. Então, vai ser uma ótima alternativa para deixar o seu paciente mais confortável. Esse protocolo, então, basicamente, ele vai se basear na injeção desse diluente diretamente ali no nódulo, tá? Na sequência, você vai comprimir a região do nódulo e realizar uma massagem vigorosa, tentando dispersar essas moléculas, tá? Feito isso, você pode ter uma resolução do nódulo ou não. Se você não tiver resolução do nódulo, o ideal é que você repita esse processo mais de uma vez, até que esses sinais eles desapareçam, tá? Porém, alguns estudos eles nos mostraram alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, se você só massagear a região, não fez a hiperdiluição, só massageou o nódulo, isso é capaz de reduzir o tamanho do nódulo em até 10% do tamanho, tá? Já se você usar o soro fisiológico e massagem, você vai ter uma redução aproximada aí de 20% desse nódulo. E se você utilizar água para injeção e realizar a massagem, a diminuição do nódulo é de aproximadamente 35%. Sendo então, gente, aí a água estéril para injeção o nosso diluente mais eficaz. Então, fica a dica. Uma outra opção ainda no nível 1 é que você faça essa intervenção, né, da dispersão mecânica com o microagulhamento. Onde basicamente, o que vai mudar nesse tratamento aqui, né, gente? Então, depois que você foi lá, fez a hiperdiluição com a água para injeção, que é o mais efetivo, massageou, você também vai usar um microagulhamento no local, tá? Que pode ser um microagulhamento simples ou um microagulhamento com uma radiofrequência, tá? Esse microagulhamento ele deve ter aí uma profundidade de meio milímetro a 1,5 milímetro, tá? De profundidade e finalizar esse protocolo com a massagem manual aí. Então, esses dois, a dispersão mecânica de fato é um tratamento barato, que não é agressivo para o paciente, tá? E que tem uma alta taxa de sucesso. Então, são opções que devem ser consideradas sempre aí como a sua primeira opção. Mas caso você não tenha sucesso, né? Não tenha a resolução desse nódulo, apenas com o nosso primeiro nível, que é a da dispersão mecânica, aí a gente vai partir para um próximo nível de tratamento, que é o nosso nível 2. O nível 2, ele consiste basicamente em intervenções farmacológicas e na utilização de lasers, tá? Quando a gente pensa nessa abordagem farmacológica, gente, o artigo ele sugere que você faça injeção intralesional, tá? Onde você vai fazer uma mesclinha com 1 ml de fluoracil, tá? 50 miligramas por ml, associado com meio ml de dexametasona, 4 miligramas por ml, e 1 ml de triacinolona, 10 miligramas por ml, tá? Aí você vai fazer essa misturinha, você vai aspirar 0,2 dessa misturinha sua aí e vai aplicar diretamente ali no nódulo, tá? Então, o estudo diz que isso vai promover uma redução imediata desse nódulo, tá? E do volume do nódulo, e que num prazo total aí de 6 semanas você vai ter a resolução completa do nódulo. Esse, gente, é o protocolo sugerido pelo artigo, tá? Um artigo super recente aí de 2024, mas eu particularmente não entraria com fluoracil, tá? Por se tratar de uma medicação mais agressiva,
eu iria aí apenas na Dexa e no Triancil, tá? Mas esse foi o protocolo sugerido pelo autor e eu vou deixar ele citado aqui para vocês, tá? Todas essas informações vocês vão encontrar aqui no vídeo, mas também na descrição do vídeo vai estar tudo descrito ali para vocês. Já quando a gente passa para o laser, né? Então, nosso nível 2 era abordagens farmacológicas e a utilização de laser. O sucesso do tratamento foi relatado com o laser de CO2 fracionado, tá? Onde o autor relata aí resolução total e permanente dos nódulos após 2 semanas da utilização do CO2. Além do CO2, ele também utiliza o laser de erbium, tá? Relata como um laser efetivo para esse tratamento. Mas aí, quando você pensa na injeção no laser de erbium, ele indica uma injeção de solução salina prévia. Então, aí uma hiperdiluição, você tem que fazer essa hiperdiluição prévia. E aí, mais ou menos de 5 sessões são necessárias para ter a resolução desse caso, tá? Então, já não é tão interessante quando a gente compara em relação ao CO2. Então, esse é o nosso segundo nível. E aí a gente vai para o terceiro nível, né? O nível 3, que na verdade é o nosso quarto nível, que é a remoção física desse nódulo. E aí, gente, esse deve ser o seu último recurso de tratamento, tá? Porque ele vai envolver aí uma remoção física desse nódulo ou a remoção aspirada, tá? Então, vamos lá. A remoção ela pode ser feita com agulha ou com uma lâmina de bisturi, tá? Que tem que ser utilizado ali após limpar muito bem o local, né? Onde você realiza uma perfuração ou uma pequena incisão. Então, você faz a drenagem mecânica, você orienta a saída desse nódulo ali pela perfuração, tá? Se você fizer incisão, pode ser necessário que você faça a sutura no final, tá? E aí, cuida com um curativo. A remoção por microlipoaspiração, né, que pode ser também realizada, mas aí deve ser realizada num ambiente estéreo. Então, onde você realiza uma pequena incisão com uma agulha de 18 gauges, coloca uma cânula de microlipoaspiração e aí você cria uma pressão negativa nessa cânula, nessa seringa, e você realiza essa aspiração com movimentos aí de vai e vem. Também precisa de um curativo pós-operatório, tá? Porém, gente, apesar do nosso nível 3 serem soluções aí efetivas, são também soluções que podem deixar cicatrizes na região aplicada, né? E por isso, só devem ser consideradas pelos profissionais como uma última alternativa aí de tratamento. Então, o ideal é que você siga os níveis. Então, primeiro, nível 1, não sendo efetivo, você vai para a farmacologia. Não sendo efetivo, você vai para o laser. E aí, se não for efetivo, você cai na remoção cirúrgica, tá? E aí, gente, para terminar as nossas considerações sobre os tratamentos, se você aí que está me acompanhando até agora é um profissional antenado do mundo da ROF, você deve estar sentindo falta da menção do tiosulfato de sódio, né? Que foi por um tempo muito relatado como sendo um reversor, né? Sendo uma molécula capaz de trazer reversibilidade para a molécula de hidroxiapatita de cálcio. Então, ele foi considerado, mas mais recentemente alguns estudos mostraram que o tiosulfato ele não consegue trazer uma degradação significativa dessas microesferas da hidroxiapatita de cálcio e que eles têm um risco muito elevado de causar hemorragia local e inclusive necrose tecidual. E por isso ele não entrou aqui nessas recomendações e eu também não recomendo que vocês utilizem aí inadvertidamente o tiosulfato de sódio, tá? No seu paciente. Então, deixem essa como uma opção que está fora do radar de vocês, né? Porque, afinal de contas, meu povo, mesmo que você seja aí um injetor experiente, ainda assim nós estamos, como eu falei para vocês, suscetíveis ao aparecimento desses nódulos aí após a injeção do nossa hidroxiapatita de cálcio, tá? Mais importante de tudo é que agora você tá apto a reconhecer um nódulo, tá? Identificar se esse nódulo é focal ou inflamatório, né? Então, relembrando aqui, ó, resuminho.
O nódulo focal normalmente aparece logo após a injeção, não tem dor, não fica avermelhado, tá? Ou se esse nódulo ele é inflamatório, onde aí a gente tem uma sintomatologia dolorosa associada, o aparecimento desse nódulo é tardio, semanas após a injeção, né? Tem eritema, então vermelhidão e edema envolvidos, assim como a sintomatologia dolorosa. Então, além de aprender a identificar o nódulo, agora você também sabe como proceder caso algum deles apareça aí nos seus pacientes, tá? Então, lembrando lá, nível 0, para aquele nódulo que é só sensível ao toque, mas não é visível, então nódulos que esteticamente não são desfavoráveis, nenhuma intervenção. Deixa ali que ele vai ser degradado ao longo do tempo, tá? O nosso nível 1, onde basicamente a gente pensa na técnica da hiperdiluição, né, da dispersão mecânica, então com microagulhamento e radiofrequência associados ou não, tá? Não julgo que é essencial, só o fato de você fazer essa hiperdiluição já é super efetiva, tá? O nosso nível 2, né, que já é o nosso terceiro nível, nosso terceiro grau aí, mas é considerado nosso nível 2, que é a abordagem farmacológica e o uso de lasers, e o nível 3, que é a nossa última opção de recurso aí, que é a incisão cirúrgica, tá? E a conduta adequada, né, vai ser aquela que leva em consideração a característica do nódulo, né, a característica do seu paciente, o que é que seu paciente prefere que seja feito, né? Afinal de contas, isso está no rosto, no pescoço dele. E também, gente, não negligenciem o seu nível de experiência, né? O quanto você está habilitado a realizar esses tratamentos, tá? Mas são técnicas que, sem dúvida nenhuma, vão te ajudar aí a se tornar um profissional muito mais completo, né? Capaz de gerenciar suas intercorrências com eficiência, garantindo aí a satisfação e a confiança dos seus pacientes. Então, turma, por hoje é isso, tá? Nós nos vemos na próxima semana com mais um assunto mega interessante que vai somar muito aí na sua rotina clínica, viu? Te espero lá. Beijos!